A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados ouvintes e aos meus irmãos em Cristo. Estamos novamente aqui para darmos continuidade aos nossos estudos bíblicos da escola dominical. E nesse trimestre estamos estudando a Igreja dos Gentios, ou seja, a igreja sem os judeus, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Na verdade, um estudo no livro de Atos, escrito por Lucas, acerca das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E hoje chegamos à lição de número 7, referente ao domingo 16 de agosto de 2026, cujo título é Quando o Espírito Sopra em Éfeso. Quando o Espírito sopra em Éfeso. E os nossos estudos é baseado em Atos 19, de 1 a 20, que vamos fazer a leitura agora, que foi quando Paulo chegou em Éfeso, aproximadamente no ano 53 a 56 da nossa era. Vamos ao texto que diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre todos os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, pôs mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos do que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos.
Também muitos do que seguiram artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Vamos orar. Senhor, meu Deus, que estamos diante da tua palavra, abençoa os teus servos, a casa dos teus servos, e esse estudo bíblico, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A ação do Espírito Santo e a pregação do Evangelho transformaram a cidade de Éfeso. Eu creio que a pregação do Evangelho fiel às Escrituras transformam qualquer cidade, a minha e a sua, quebrando o domínio da idolatria, do ocultismo. E ali nós vimos em Éfeso a aplicação dessas verdades e o avivamento que houve ali, que ocorreu ali, que a igreja ainda precisa hoje. Ali houve um reencontro com a doutrina do Espírito Santo. Nós vamos estudar nessas lições algumas doutrinas que esclarecem dúvidas importantes que ainda perduram nas igrejas modernas. Paulo chegou ali em Éfeso, vindo de Corinto, onde Apolo ficou, encontrou 12 discípulos de João. João pregava sobre Jesus, que ainda iria começar o seu ministério, e ele pregava o batismo do arrependimento, raça de víboras. Quem vos livrará da ira futura? E assim, esses 12 discípulos tinham sido ensinados por João e batizados da forma que João batizava, do arrependimento. Mas agora, Paulo os batiza em nome de Jesus. E aí nós temos uma primeira questão doutrinária. O batismo hoje é em nome de Jesus ou é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Nós ensinamos que, embora em diversas passagens bíblicas apareçam o batismo em nome de Jesus, por exemplo, lá em Atos 2:38, Atos 10:48, agora nesta passagem aqui em Éfeso, isso significava em nome de, ou seja, sob a autoridade, a representação, o comissionamento de alguém. Era uma expressão muito comum na época, que a pessoa falava: eu estou fazendo isso na autoridade de fulano de tal, ou seja, Paulo estava batizando na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a forma litúrgica correta do batismo é o ensino doutrinário que Jesus dá lá em Mateus 28:19. Ali é uma ordem
Aqui Paulo está dizendo, eu estou batizando em nome, na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho autoridade de Jesus para batizar vocês. Como Pedro batizou algumas vezes nessa autoridade de Jesus. Eu não estou batizando aqui como João, eu estou batizando na autoridade de Jesus. Eu, Paulo, eu, Pedro. E aqui, em Mateus 28:19, há uma ordem explícita de Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o ensinamento correto para os dias de hoje é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, eu, como pastor, eu tenho autoridade de Jesus pelas Escrituras Sagradas de batizar as pessoas, mas quando eu as batizo, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma outra coisa foi que depois que eles foram batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles receberam o dom de línguas, começaram a falar em outras línguas. E isso mostra uma outra doutrina importante, a qualidade dos dons espirituais. Algumas igrejas, infelizmente, não aceitam esta doutrina. Inclusive, consideram os pentecostais não salvos, porque pregamos o que está escrito na Bíblia. Como vimos aqui, esta passagem do apóstolo Paulo em Éfeso é quase 60 anos depois do dia de Pentecostes. Os que ensinam outra doutrina nos dias de hoje justificam que aqueles ensinamentos, aqueles dons espirituais, entre eles o falar em línguas, foi só para a época do início da igreja. Não é verdade. Nós vemos aqui o batismo do Espírito Santo acontecendo muitos anos depois do dia de Pentecostes. Então, o batismo no Espírito Santo é uma doutrina atual. E diz aqui a palavra que, impondo Paulo-lhes a mão, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. E isso, então, é perfeitamente atual. A igreja tem que buscar o poder de Deus, o falar em outras línguas e buscar os demais dons espirituais, os 9 dons do Espírito Santo, descrito na palavra de Deus, para que haja poder. O que distingue a igreja do ensinamento da filosofia comum é o poder de Deus, é o poder que Jesus tem de curar, de salvar, de batizar no Espírito Santo. Não recusa essa doutrina. Uma lição prática que nós tiramos aqui é que o avivamento genuíno começa com a exposição correta da palavra de Deus e a busca intencional pelo poder do Espírito Santo. Então, se você quer um avivamento, você tem que começar a aprender corretamente, aonde há uma exposição da palavra de Deus conforme ela é. Depois dali, Paulo foi indo às sinagogas pregar o evangelho, como era do seu costume. Mas, depois de 3 meses pregando o evangelho na sinagoga, os judeus endureceram o coração e não aceitaram a palavra de Deus. E Paulo, então, se retirou dali e foi para uma escola de Tirano, onde ficou 2 anos. Então, é importante nós termos esse entendimento. Às vezes, nós pregamos o evangelho por muito tempo
para pessoas com corações endurecidos que não vão amolecer. O apóstolo Paulo não insistiu, ele expôs a palavra de Deus o suficiente para que aqueles corações endurecidos se quebrassem. Como não se quebraram, Paulo não perdeu tempo. Ele foi para outra parte, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Não se prenda a um lugar que não quer receber a palavra. Não se prenda a uma pessoa que tem o coração endurecido e não quer amolecer. O importante é ganhar almas para Jesus. Então, peça orientação para o Espírito Santo e vai pregar onde as pessoas estão sedentas de ouvir o Evangelho e necessitam e querem de coração uma renovação espiritual em suas vidas, com corações abertos, amolecidos e entendendo todas as doutrinas que são ensinadas na pregação do Evangelho, para que haja verdadeiro arrependimento. Esse ensino de Paulo é muito importante, o ensino doutrinário. Essa rotina lá na escola de Tirano durou 2 anos, e teve em Éfeso que era um grande centro comercial e cultural naquele tempo. Teve em Éfeso um efeito estrondoso, porque diz que a palavra de Deus se espalhou de tal forma que todos os habitantes da província da Ásia, judeus e gregos, ouviram o Evangelho. A lição prática aqui é que quando portas se fecham, quando corações se fecham, Deus abre novas estratégias. E constância no ensino bíblico consolida a igreja. Então, Deus abre novas portas e a constância no ensino bíblico consolida a igreja. Nós vemos também que começaram a aparecer, a acontecer, melhor dizendo, milagres extraordinários. É a luz se confrontando com as trevas. Diz aqui que até lenços e aventais as pessoas levavam de Paulo para os enfermos serem curados. Então Paulo orava e os enfermos estavam sendo curados a tal ponto que até levaram lençóis e aventais de Paulo para os enfermos que estavam distantes, para que o milagre acontecesse. Deus operando incrivelmente pela mão de Paulo. Deus pode usar as tuas mãos para operar esses milagres, meu irmão e minha irmã. Ele tocava nos corpos e os corpos curavam. Expulsou espíritos malignos, demonstrando a soberania de Deus naquele momento. Não do objeto em si. Hoje é uma confusão doutrinária aí também. Nós vemos que essa lição de hoje está pegando alguns pontos doutrinários importantes. Batismo em nome de quem? Nós vimos isso. E agora nós vemos aqui expulsando demônios e curando enfermos. Mas nós precisamos entender que esse feito extraordinário não é uma prática normativa. Não era uma prática regular de Paulo, não era uma instrução para a igreja para usar lenços e lençóis, não era um método de cura,
não foi uma doutrina, foi uma ação soberana de Deus, não uma técnica apostólica. Se lembra que Jesus usou lodo com a sua saliva para curar a cegueira de um homem, mas isso não significa que hoje, se nós fizermos este ato, nós vamos curar um cego, não. A doutrina correta não é lenços, nem lençóis, nem lodo e nem saliva. É a imposição de mãos e a oração curará o enfermo. Essa é a doutrina correta. Não vá por erros doutrinários tão comuns nos dias de hoje. E na continuidade da pregação de Paulo, ali curando os enfermos, expulsando os demônios, sempre aparecem espertos no nosso meio. Infelizmente, o inimigo trabalha e apareceu ali alguns filhos de Seva, e eles eram exorcistas judeus, ou seja, eles eram cambiadores da obra de Deus, tão comum nos dias de hoje. Aproveitadores, viam uma oportunidade de enganar os incautos e conseguir algum dinheiro para si. Quando eles viram Paulo expulsando demônios em nome de Jesus, eles tentaram fazer o mesmo. Viram um homem endemoniado e foram lá, a troco de algum benefício material, expulsar o demônio daquele homem. Mas o demônio não ouviu e disse para eles: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Imagina receber uma palavra dessa de um demônio. E aí aquele homem possesso, aquele demônio naquele homem, pega aqueles filhos de Seva e dá uma surra, de tal ponto que eles saem nus correndo pelas praças. E aquilo causa um tremendo impacto e temor na cidade, tanto dos gregos, dos gentios, como dos judeus. Quando você prega o evangelho com poder, isso acontece. Agora, se a sua vida não está limpa, não está direita, não adianta usar o nome de Jesus. Hoje tem muita gente usando o nome de Jesus, mas muito poucos com o verdadeiro poder de Deus e a sinceridade que o evangelho exige de uma vida separada em Cristo. Então não caem em enganos, meus irmãos, de pessoas levianas que se dizem poderosas usando o nome de Jesus, mas não tendo uma vida digna do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo era verdadeiramente um homem de Deus. Que você seja um homem, uma mulher de Deus verdadeiro, senão de nada vale, muito pelo contrário, você pode ser envergonhado e não causa impacto nenhum. Lição prática que nós tiramos daqui, que o verdadeiro evangelho exige renúncia e quebra de vínculos com o pecado e com o ocultismo. O resultado final é que a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Tem 3 pontos chaves aqui para nós encerrarmos a nossa lição. Uma doutrina de poder. Não há avivamento verdadeiro sem conhecimento são, doutrinário, aliado à busca pelo batismo no Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo. Autoridade espiritual. Demônios não se submetem a fórmulas religiosas, mas a vidas que realmente pertencem a Jesus e vivem sob a autoridade dele. E terceiro e último, meu irmão, para você ficar com isso: conversão
radical. O verdadeiro encontro com Cristo gera arrependimento público e abandono definitivo de práticas que desagradam a Deus, custe o que custar. Aquela cidade pegaram os livros de feitiçaria que eles tinham e diz ali que era uma verdadeira fortuna e queimaram em praça pública. Que coisa gloriosa foi aqueles momentos, aqueles anos que Paulo passou ali em Éfeso pregando o Evangelho. Que o lugar onde você passe pregando o Evangelho seja cheio da glória de Deus, os milagres aconteçam e haja libertação de fato e conversão ao nosso Senhor Jesus Cristo. É o desejo que eu tenho de todo o meu coração. Que Deus te abençoe.